Olá, boa tarde. Mais uma sexta-feira, né? Às 4 horas. Estou aqui para mais uma live para a gente conversar. Eita! Para a gente conversar sobre criança, sobre balé, sobre desenvolvimento infantil, que eu amo, sou apaixonada. E hoje a gente vai conversar sobre a habilidade essencial para crianças felizes e adultos bem-sucedidos. Será que vocês sabem que habilidade é essa? Vou escrever aqui o assunto da nossa aula de hoje, hein? Da nossa conversa de hoje. A habilidade essencial para crianças felizes e adultos bem-sucedidos. O que vocês acham que é? O que será que é? Essa dúvida para mim nunca foi muito grande, assim, porque para mim uma criança feliz é uma criança que brinca, é uma criança que tem vontade de conhecer, é uma criança que tem vontade de explorar. E um adulto bem-sucedido é um adulto que consegue aprender com aquilo que ele erra para conseguir chegar em alguma conquista, em alguma vitória. Faz sentido? Pois bem, por isso que para mim a habilidade essencial para a gente ter uma criança feliz e um adulto bem-sucedido é a criatividade. Criatividade é básico para a gente conseguir com que essa criança seja uma criança que tenha vontade de brincar, tenha vontade de explorar, tenha vontade de conhecer, porque criatividade é a capacidade que a gente tem de criar e de recriar. Não só apenas criar algo da nossa cabeça, inventar, mas sim pegar alguma coisa que já existe e conseguir criar por cima, inventar por cima daquilo, enxergar de um novo ângulo que algumas outras pessoas talvez não pudessem ter enxergado. Então, por isso, a criatividade é extremamente importante. Quando a gente fala de dança, a criatividade é enorme, porque quando a gente vai dançar, a gente precisa colocar o nosso corpo para agir, para se movimentar, talvez de uma forma que a gente não conhecesse. Então a gente precisa aprender a reproduzir aquele movimento com o nosso corpo e para isso a gente usa a nossa criatividade também. Acontece que nem toda aula de balé ensina a ter criatividade não, sabia? Pois é, criatividade é algo que a gente adquire, ou algo que a gente adquire não, mas algo que a gente desenvolve, porque todo mundo é criativo, tá? Mas algo que a gente desenvolve a partir da experiência, a partir do se colocar em movimento, se colocar para fazer alguma coisa de uma forma diferente, ok? A gente precisa experimentar para se tornar cada vez mais criativo. Quando uma criança está em uma sala de aula de balé, em que ela só copia a professora, ela só reproduz aquilo que a professora faz, ela não está desenvolvendo criatividade nenhuma. Ela está apenas reproduzindo, ela está apenas fazendo igual a professora está fazendo, mas sem parar para pensar, para pesquisar na própria cabecinha dela como é que ela vai fazer aquilo que a professora está pedindo. Então, quando está tudo dado, ela não exercita criatividade nenhuma. Criatividade é a capacidade de quê? Criar e recriar. Então é importante que seja dada essa oportunidade para que as crianças criem, ou pelo menos com que elas experimentem como elas vão reproduzir tal movimento em sala de aula. Por isso que nem toda aula de balé que a gente vê por aí é uma aula que vai fazer com que a criança desenvolva essa criatividade, beleza? Ótimo, mas assim, tá, sua filha não vai ser artista, será? Talvez ela não vai ser pintora, ela não vai ser atriz, ela não vai trabalhar com arte. Por que raios ela precisa, então, desenvolver essa tal de criatividade? Porque quando a gente fala de dança, como eu falei, é muito fácil, né? Muito tranquilo pensar que é importante ser criativo para poder mexer o corpo, criar coreografias, ou se a pessoa vai ser atriz, é importante que ela tenha criatividade para colocar o corpo dela em favor de outra história. Ok, a gente compreende isso. Mas para que essa criança precisa ser criativa se ela não vai ser nada disso? Ou se ela ainda não é, ela é apenas uma criança? Porque toda criança, para ser feliz, precisa ser criativa. Porque a criatividade é o passo básico para que essa criança tenha vontade de conhecer o mundo. Toda criança
nasce criativa. Porém, muitas vezes a gente pode tolir essa criança por pequenas atitudes que a gente toma que a gente às vezes nem tem consciência. Acontece. Porém, essas crianças são criativas por natureza e por isso a gente precisa incentivá-las para que elas consigam se manter felizes e ter uma infância feliz, tranquila. Porque é o seguinte, uma criança que não consegue ter a capacidade de olhar aquilo que ela tem ao redor e ter a vontade de experimentar, de criar, de brincar com um brinquedo, de brincar com um barquinho e trazer um carrinho junto e colocar uma boneca dentro e pensar que aquilo é uma balsa que leva o carrinho e que tem a boneca e que vão passar por uma tempestade. Essa criança não está trabalhando essa noção de enxergar para além do óbvio. E isso não deixa essa criança ter uma infância plenamente feliz. Porque para ser feliz, a gente precisa enxergar para além daquilo que a gente tem nas nossas mãos. Sabe? A gente precisa conseguir enxergar além do óbvio. Essa criança conhece o mundo a partir das experiências que ela coloca na brincadeira dela. Então, se ela não consegue pegar essas experiências e trazer para o mundo lúdico da brincadeira dela, ela não vai conseguir construir uma infância feliz. Vocês entendem? E como eu disse, muitas vezes a gente tolhe essa criatividade da criança. Quando a gente diz que ela deve brincar de tal forma, ou ela deve desenhar de tal forma, ela deve pintar de tal forma. E isso pode ser muito prejudicial para essa criança, porque ela precisa sim trabalhar essa criatividade para conseguir ter uma infância em que ela construa, em que ela experimente e que ela traga todos esses elementos da vida real para a brincadeira dela de forma criativa, para que ela consiga conhecer o mundo e transformar essa infância em uma infância feliz. Bem, mas só para a infância que a criatividade serve? Como a gente já viu aqui no título desse texto? Não, isso não é verdade. Para essa criança se tornar um adulto bem-sucedido, ela precisa ter sido uma criança criativa. Adultos bem-sucedidos foram crianças criativas. É simples assim. Porque o que acontece? O que é ter sucesso na vida? Se não a gente conseguir conquistar alguma coisa em que a gente despendeu muita vontade ou muito tempo, em que muitas vezes a gente tentou alguma coisa e errou, não deu certo. E aí? O que é sucesso? É conseguir conquistar alguma vitória. E isso só grandes profissões trazem pra gente, ou pessoas que têm muito dinheiro. Não, se a sua filha for ser professora, se ela for ser médica, se ela for ser youtuber, tudo isso ela vai precisar ter uma grande criatividade. Por quê? A criatividade é aquilo que deixa a gente tentar alguma coisa, ter vontade de tentar alguma coisa. Putz, fiz errado, não consegui dessa vez. E aí a gente encontra essa barreira. Pessoas não criativas não conseguem ultrapassar essa barreira. Sabe o que elas fazem? Voltam atrás. E aí ficam estagnadas. E aí não conseguem ultrapassar essa barreira para talvez olhar por um outro ângulo e falar: deu errado porque eu fiz isso ou porque eu não fiz isso. Então vou tentar de outra forma, com outro caminho. E aí sim atingir o sucesso. E aí sim conseguir aquela vitória que ela tanto estava almejando lá atrás. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que conseguem olhar por outros ângulos, conseguem enxergar além do óbvio, para além daquilo que elas estão vivendo naquele momento. Então elas precisam da criatividade para conseguir enxergar por um outro caminho. Pessoas bem resolvidas e bem-sucedidas são pessoas que resolvem problemas. Pessoas bem-sucedidas são pessoas resolvedoras. Elas resolvem os problemas e não apenas caem em conflitos e ficam em embates infinitos e não conseguem achar um caminho para sair. São pessoas que vão olhar para o conflito e vão falar: peraí,
Pensando bem, a gente pode ir por esse caminho, a gente pode resolver dessa forma. E isso é uma habilidade que a gente conquista, é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. E se não for trabalhado desde a infância, desde criança, vai ser muito difícil dessa pessoa, quando chegar à idade adulta, conseguir vencer todas essas batalhas, todas essas barreiras e passar por um momento de conflito de uma forma muito melhor. Vai ser muito difícil se essa criança não tiver tido momentos de expressão de criatividade, ela conseguir chegar na vida adulta como uma pessoa que consegue resolver problemas, ou uma pessoa que não é parada por barreiras, por dificuldades. Ela continua, ela olha por outro ângulo, ela tenta passar por cima, tenta passar por baixo, ela vai estar sempre tentando e com certeza vai ter muito mais chance de chegar lá do que aquela pessoa que já para na primeira barreira. Bom, você lembra que eu falei que toda criança é criativa? E às vezes a gente tolhe? É verdade, toda criança nasce criativa. Umas mais, outras menos, normal. Acontece que se a gente, ao invés de apoiar e incentivar essa criatividade nas crianças, a gente começa a falar, mas não é assim que brinca, você está desenhando errado, você está pintando errado, a gente tolhe o quê? Esse desenvolvimento para ela chegar lá na frente e ser uma pessoa que resolve problemas, uma pessoa bem-sucedida, como eu falei aqui anteriormente. Então, a gente precisa apoiá-la. Bom, mas a gente sempre apoia, toda criança vai ser criativa e tal, mas sabe que não é verdade? Vou te contar uma história de uma aluna que eu tive há um tempo atrás. Ela se chamava Esther e ela era uma criança de 4 anos. Bom, no final da aula eu colocava todo mundo para desenhar. E aí, nesse dia, eu pedi para elas desenharem uma árvore, porque a gente ia fazer uma atividade do dia da árvore e tudo mais. E não era nem dia da árvore, era uma atividade da natureza, eu não lembro muito bem. Bom, pedi para elas desenharem uma árvore, porque depois a gente ia fazer coisas e tudo mais. E aí a Esther olhou para mim e falou assim, tia Júlia, eu não sei desenhar uma árvore. E aí eu fiquei, mas como assim, Esther? Claro que você sabe desenhar uma árvore do jeito que você quiser. Aí ela falou, desenha para mim. Falei, não, eu não vou desenhar, não preciso desenhar, você sabe desenhar uma árvore do jeito que você quiser. Como é que você imagina uma árvore? Não tem problema, às vezes a gente não consegue fazer igualzinho, mas você pode desenhar do jeito que você conseguir, que eu tenho certeza que vai ser lindo. E aí, nesse dia, ela empacou, ela não conseguiu desenhar a árvore. E aí, eu fui descobrir por que a Esther não conseguia desenhar a árvore. Sabe por quê? Porque lá na escola tinha uma árvore desenhada na parede. E aí, todas as vezes que as crianças tinham que desenhar árvores, elas tinham que tentar desenhar igualzinho aquela árvore que estava desenhada na parede. E se não fosse daquele jeito, com aquele tronco igualzinho, com aquelas folhinhas que fazem assim, com as maçãzinhas, pronto, estava errado. Não era assim, tinha que desenhar daquele jeito igualzinho. E aí, essa criança começou a ser podada. Ela começou a entender que ela não era boa naquilo, que ela não conseguia desenhar uma árvore. E aí, na aula seguinte, eu fiz a mesma coisa. Eu pedi para elas desenharem o que elas quiserem. Pronto. Vocês vão desenhar o que vocês quiserem desenhar. Pode ser a família, pode ser uma casa, pode ser uma viagem, o que vocês quiserem. A Esther desenhou uma borboleta, foi isso. Estou olhando para lá para tentar lembrar o que a Esther desenhou, mas foi uma borboleta. A Esther desenhou uma borboletinha. Falei, que linda essa borboleta, Esther. Que bom que você consegue desenhar a borboleta, mas ficou tão linda. Ela trouxe para mim aquela borboleta com um medo de que eu falasse que aquela borboleta estava feia. Dava para ver no olhinho dela que ela estava assim, sabe? Então, quando eu peguei aquela borboleta e elogiei tanto, e falei para ela que ela era boa naquilo que ela conseguia, pronto, era o combustível que ela precisava. Ela falou, tia, eu consigo desenhar borboleta, será que agora eu consigo desenhar árvore? Falei, claro que consegue, bora lá. E a gente foi e desenhou a árvore. Ela desenhou a árvore do jeito que tinha que ser, da cabeça dela, do jeito que ela queria, e ótimo, tá ótimo assim. A gente não pode
tolir e aparar essas crianças enquanto elas são muito pequenas, assim, ela tinha 4 anos. Não tinha motivo para a gente olhar e falar essa árvore está errada, essa árvore está feia. É apenas uma árvore de desenho e é a expressão da criatividade dela, daquilo que ela enxerga e da habilidade que ela tinha para fazer aquilo. Então ela desenhou a árvore, ela se sentiu super bem. Depois daquilo eu consegui notar uma mudança nela, inclusive nas aulas. Olha só que coisa muito maluca. Ela era uma criança que se mantinha muito quietinha, ela nunca queria dar ideia, mesmo que a gente pedisse, que eu pedisse, ela nunca queria trazer muitas ideias ou dançar mais assim exposta na frente, ela não queria. Depois disso, ela começou a se abrir mais, e aí ela dava umas ideiazinhas, e ela falava, tia, será que a gente pode fazer a pose assim? E pronto, ela foi se abrindo e foi conquistando essa autonomia que a criatividade que estava sendo tolhida dela estava retirando. Essa autonomia, essa vontade de conseguir fazer, de aprender, de se expor um pouco mais, de ousar. E aí, a partir daí, a Esther se tornou uma criança muito mais ativa nas aulas, uma criança que trabalhava constantemente a sua criatividade. E foi muito legal. Tudo isso por conta de uma arvorezinha que ela disse que não sabia desenhar. Vê se pode. É por isso que a gente não pode aparar essas crianças, sabe? A gente precisa, sim, trabalhar esse movimento e essa habilidade de você consegue fazer do jeito em que você quer, do jeito que você imagina, do jeito em que isso se mostra para você. A criatividade é esse trabalho de imaginar, de processar e de colocar para fora, de dar essa resposta para o mundo, de olhar de várias formas diferentes. Bom, é por isso que eu acho que é super importante a gente trabalhar essa criatividade com as crianças. Mas você acha que a gente consegue trabalhar isso em uma sala em que há muito julgamento? Ou uma sala em que, como eu falei, se ela tenta fazer de um jeito, a gente fala, não dá, tá errado. Claro que não. Então, por isso, na minha sala de aula, não existe julgamento. Essas crianças não vão ser julgadas por darem uma ideia, elas não vão ser julgadas por tentarem reproduzir o movimento de uma forma e ser de outra forma. A gente vai trabalhando tudo isso junto. Não existe julgamento dentro da sala de aula e não pode existir. Eu sei disso e as crianças já sabem disso. Isso é muito legal porque antigamente eu também tive um caso de 2 alunas em que uma corrigia muito a outra aluna. E aí essa outrinha que era sempre corrigida, ela chegou para mim muito triste, muito chateada. Ela falou, tia, poxa vida, mas eu não gosto que ela fica sempre apontando que eu estou fazendo errado. Eu não gosto porque é muito difícil para mim. Eu falei, tudo bem. Aí eu chamei essa outra aluna e coloquei as duas para conversar. E sabe o que aconteceu? Eu falei para que estava sempre falando para outrinha, para menorzinha, falando para ela que ela estava fazendo errado. Falei que não pode, só a tia pode dizer se a outra criança está fazendo errado. Mas sabe o que ela falou para mim? Ela falou, tia, mas eu quero tanto que essa coreografia fique bonita, que essa coreografia fique bem linda lá na frente para a gente apresentar para os nossos pais, que eu quero que ela faça o mais certo possível. E aí essa pequenininha, sabe o que ela entendeu? Quando elas conversam, elas se entendem. A gente subestima as crianças. Elas se entendem. Ela olhou e falou assim, tá bom. Ela pediu desculpa, a maiorzinha pediu desculpa e a menorzinha olhou para ela e falou assim, tá bom, eu te desculpo. Não briga mais comigo, mas toda vez que você vê que eu tô fazendo desse jeito, pode me falar que eu vou fazer do jeito certo, porque às vezes eu me esqueço. Ela falou, gente, foi muito lindo. Elas conversaram, elas mesmo entraram em consenso e aí elas perceberam, a pequenininha percebeu que a maiorzinha não estava julgando ela, mas estava assim tentando entrar em harmonia para que todo mundo dançasse perfeitamente. Então não há julgamento na sala de aula. Existe sim cooperação.
Existe uma criança ajudando a outra e conversando, porque a partir disso, sempre que existia alguma coisinha, assim, alguma faísquinha, eu colocava as crianças para conversar. E elas percebiam que é muito melhor conversar e trazer essa cooperação do que julgamento, do que ficar apontando o dedo, você está fazendo errado. Entende? Então a gente começa a criar esse ambiente de conforto para que elas tenham conforto para fazer, elas se sintam num lugar agradável e que não vai julgar elas por estarem fazendo alguma coisa que seja errada ou que seja certa, bonita ou feio. É claro, quando elas passam dos limites, porque existem limites, a gente briga, normal, isso acontece. Mas não por elas estarem expressando a criatividade e a vontade delas. Bom, nesse espaço sem julgamento, a gente começa a fazer alguns exercícios que vão trazer para essas crianças essa noção de criatividade mais dirigida. Porque crianças criativas, as crianças são criativas e elas podem criar várias coisas em casa, por exemplo. Elas brincam e pegam uma boneca junto com outra boneca e faz salão de cabeleireiro, faz um monte de coisa. Ok, isso acontece. Porém, dentro de sala de aula, a gente precisa trazer algumas atividades dirigidas para que elas comecem a ter noções de como utilizar essa criatividade na vida. Então, vamos lá. A primeira atividade que eu gosto de fazer e que eu queria contar para vocês é a da criatividade dentro dos limites. Porque é verdade, é assim que é. Nós somos livres para sermos criativos, para vivermos a nossa liberdade dentro dos limites. Nós somos livres dentro dos limites que a sociedade nos impõe. Então, é aquela velha questão. A gente é livre para usar biquíni no shopping, talvez, mas a gente usa? Não usa. A gente é livre para usar terno na praia, mas a gente usa? Provavelmente não. Então, a gente precisa utilizar dessa criatividade para criar esses momentos, precisa utilizar essa criatividade nesses momentos em que nós somos um pouco cercados por esses limites. Sim, é super importante. Bem, como eu faço para fazer essa brincadeira de criatividade dentro dos limites? É super simples. Eu pego uma folhinha, eu até desenhei, peraí. Peguei. Eu pego uma folhinha, não, isso aqui é só um desenho que eu fiz no quadro, mas uma folhinha e peço para elas desenharem, ou já trago pronto, uma casinha, um jardim, nuvens, sol e o céu, ok? Vem assim em preto e branco, eu peço para elas desenharem, ou já trago pronto. E aí, o que acontece? Eu peço para elas pintarem todos esses elementos, porém, é para pintar dentro dos limites e não pode usar as cores convencionais. Não é para pintar um matinho de verde, não é para pintar o céu de azul, as nuvenzinhas deixar branca, é para pintar do jeito mais maluco, mais criativo que elas puderem. Então aí sai céu vermelho e matinho roxo, e nisso elas estão criando, estão pensando, estão olhando por outro lado, elas estão imaginando para além daquilo que elas enxergam ou para além daquilo que elas foram ensinadas a enxergar, porque esse tipo de casinha com um jardinzinho, com uma arvorezinha e duas florzinhas assim, não é bem aquilo que a gente enxerga quando a gente sai na rua, né? E que encontra as casas por aí. Não é bem isso que a gente vê vários prédios, mas elas já estão condicionadas a enxergar dessa forma. E cada coisa tem as suas cores específicas. O solzinho azul, o solzinho amarelo, a casinha pode ser vermelhinha. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças saiam dessa caixa e fujam desse óbvio. E vão criar e pensar em formas diferentes de pintar aquilo que elas já estão tão acostumadas a fazer. Então, é ser criativo, mas com limite, que é aquilo que a gente já deu para elas. A segunda brincadeira que eu gosto de fazer com elas, que já é uma brincadeira mais voltada para o balé,
E é uma brincadeira em que eu consigo trabalhar com crianças maiorzinhas, com crianças assim de 6, 7 anos para cima, ok? Porque precisa de um conhecimento e de uma técnica mais apurada do balé. Quando eu faço com crianças menores, eu deixo mais solto. Mas nesse caso que eu vou falar aqui para vocês, eu faço com crianças maiorzinhas. Vocês vão entender já. Essa é a atividade que eu faço para elas começarem a perceber como é ser criativo resolvendo problemas. Criatividade ao resolver os problemas. Por quê? Elas precisam pegar informações que são dadas a elas precisam pegar essas informações e transformar aquilo em um resultado. Como que isso significa? O que isso significa? Então eu digo para elas assim, olha só, vocês vão ter que fazer para mim, para a gente montar essa coreografia, vocês vão montar com um giro, um salto e um passo com uma perna só no chão. Quem gravou aí? Um giro, um salto e um passo com uma perna só no chão. E isso a gente faz depois de, claro, elas já terem trabalhado todos esses exercícios. Exercícios de giro, de déboulé, de pirueta, de soutenu, de salto, os sautês e os exercícios de uma perna só no chão. Ok, a gente já trabalhou tudo isso. Só que para reforçar todos esses passos, todos esses exercícios e para treinar a criatividade, eu vou pedir para que elas usem esses elementos que eu estou dando para elas da forma que elas quiserem. Então elas vão fazer uma coreografia com um déboulé e talvez um giro, um salto com um sauté e depois com um retiré. Pronto. Elas vão criar uma coreografia. Cada uma vai criar a sua. Cada uma vai ter que criar a sua. Vai ter que usar a sua flexibilidade, a sua criatividade para usar aquilo que elas receberam e criar em cima daquilo. Elas vão ter que resolver esse problema. Eu dei o problema para elas e elas vão precisar resolver isso. A terceira atividade, a terceira brincadeira que eu gosto de fazer com elas é a brincadeira de enxergar além do óbvio. Pois é, eu pego para elas, eu dou para elas alguns objetos que não tem muito bem uma função. Quer dizer, tem uma função específica para alguma coisa, por exemplo, uma caneta. Tem uma função específica para alguma coisa, mas naquela ocasião, naquela situação, elas vão ter que dar outra função para essa caneta. Então, eu saio distribuindo. Pode ser uma colher de pau, pode ser uma pedrinha, pode ser um papel, pode ser uma caixa de papelão. E aí, eu dou um negocinho desse para cada uma e cada uma delas vai ter que criar uma cena, uma pequena ceninha com esse objeto em que eu distribuí. Esse objeto que eu dei para elas, pensando, olhando para esse objeto e conseguindo enxergar além. Isso aqui pode ser para mexer a panela, isso aqui pode ser uma varinha de condão, isso aqui pode ser 1 milhão de coisas diferentes, mas que essa criança vai precisar olhar e enxergar para além da caneta, para além de escrever no papel. Ela vai ter que exercitar essa criatividade extrapolante que ela tem para poder olhar e enxergar para além do óbvio, enxergar por outro ângulo, aquilo que a gente vai precisar lá na frente, lá no futuro, como adultos bem resolvidos, adultos bem-sucedidos, a gente precisa começar a trabalhar aqui na infância, olhando para uma caneta e falando, caramba, eu acho que isso aqui pode ser até um barco, se eu quiser, pode ser o que eu quiser, o que eu conseguir imaginar. Para isso aqui, pode ser. Então, a gente precisa trazer isso para a criança. Você já experimentou? Isso acontece muito. Dar um objeto não pronto para a criança. Por exemplo, uma colher de pau. Porque isso já aconteceu comigo, de eu dar uma colher de pau para uma criança, falar, agora você pode brincar do que você quiser com essa colher de pau. E aí ela ficou olhando para aquilo. E o que isso quer dizer? O que eu vou brincar com uma colher de pau? É uma criança que claramente está tendo problemas com a sua própria criatividade e por isso a gente precisa incentivá-la a enxergar
para além, enxergar com olhos de imaginação, enxergar com olhos de lúdico, não apenas pegar um brinquedo já pronto que já diz para ela o que aquele brinquedo é, por exemplo, uma boneca que já chora, uma boneca que faz xixi, uma boneca que come, a criança já sabe o que aquela boneca é, o que aquela boneca faz, o que aquela boneca vai trazer para ela, ela não precisa criar nada em cima daquela boneca. Essa é a diferença dos brinquedos prontos e dos brinquedos não prontos. Os brinquedos prontos já dão tudo para a criança. Os brinquedos prontos já vão dar tudo prontinho para a criança. Ela não vai precisar fazer esforço nenhum para entender o que é aquele brinquedo. Ou seja, ela ganhou lá a bonequinha que faz xixi, que come papinha e que faz cocô na fralda, ela já sabe tudo que aquela boneca faz, o que aquela boneca é e aquilo que aquela boneca pode dar para ela. Agora, se ela pega uma caixa de papelão, ela não sabe brincar com aquilo, porque ela não consegue criar. É uma criança que, nesse caso, ela está precisando que alguém diga para ela o que ela precisa fazer. E isso a gente não pode deixar acontecer por muito tempo, porque as crianças precisam da criatividade e da autonomia para crescer felizes e se tornar pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes com a própria vida, pessoas que não dependem de outras pessoas falando o que elas precisam fazer para conseguir atingir algum objetivo. Entende? Então, por isso que é super importante a gente dar um objeto não pronto para a criança, por exemplo, para que ela consiga exercitar esse músculo, exercitar esse cérebro para olhar de uma outra forma e enxergar para além daquele concreto que ela tá vendo. Ela precisa agir e transformar aquele objeto, mais do que deixar aquele objeto transformar ela. Bom, eu acho que a criatividade é um assunto super importante e que às vezes a gente negligencia, sabe? Porque a gente acha, como eu falei, que toda criança é criativa e que vai ser criativa assim para sempre e que tá tudo bem. Elas são, mas é importante a gente suportar isso. É importante a gente incentivar e nunca tolir. E nunca fazer com que essa criança se sinta errada por estar criando, por estar imaginando. Elas são geralmente crianças muito pequenas para se sentirem erradas porque estão pintando de uma forma diferente do que a gente vê, do que a gente queria que ela fizesse. Então é importante a gente apoiar isso. Já dizia o lindo Albert Einstein, que a criatividade é o quê? Quem conhece? Criatividade é a inteligência se divertindo. A gente só é criativo se a gente é inteligente, então fica tranquilo. A sua filha vai ser criativa e inteligente ao mesmo tempo, só que ela vai conseguir colocar essa inteligência para brincar, para produzir, para imaginar novos mundos. É extremamente importante que ela tenha essa capacidade bem forte nela, sabe? Que ela saiba que ela pode criar, ela pode produzir e que ela vai ter de volta em você o suporte necessário para que quando ela cria, ela produz, ela pode voltar para você, ela possa voltar para você e você vai apoiar, você vai bater palma, você vai achar lindo, porque vocês vão formar um time. A criatividade é extremamente importante para a criança, é importante para o adulto, mas nesse momento de mãe e filho, pai e filho, é importante que ela consiga enxergar em você o porto seguro que não vai julgar ela quando ela for criativa, quando ela fizer as coisas que não parecem ser certas, sabe? Ela vai olhar e vai enxergar o porto seguro, onde você vai olhar para ela e vai aplaudir aquilo que ela fez. Claro, se foi algo certo, se foi algo correto, não estou falando que é para aplaudir tudo que a criança faz, mesmo se ela faz coisas erradas, mas é importante ela reconhecer em você uma pessoa que não julga, mas sim incentiva ela a ser mais criativa, a ser mais autônoma, independente e que tem esse mundo inteiro para criar e explorar. A criatividade é super importante para todo mundo e o que eu espero mesmo é que nós, enquanto adultos, nunca percamos essa habilidade de criar e de imaginar para além da nossa caixinha. Bom, hoje aqui eu conversei com vocês sobre
essa habilidade super importante para que as crianças fiquem cada vez mais, sejam crianças cada vez mais felizes, crianças que saibam que tem alguém que as apoie e crianças que consigam explorar o seu próprio mundo. Crianças que vão se tornar adultos e que serão adultos com certeza muito felizes com aquilo que eles conseguem conquistar, porque eles não param na primeira barreira. São crianças que vão se tornar adultos que conseguem aprender com os erros e superá-los. São crianças que aprendem que a liberdade, que a criatividade, ela pode existir, mas dentro dos seus limites. São crianças que vão conseguir crescer e resolver problemas. E crianças que conseguem enxergar para além do óbvio. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live, porque eu adorei conversar com vocês sobre isso e passou super rápido para mim, não sei para vocês, mas para mim o tempo voou. Bom, quarta-feira eu vou estar aqui de volta e eu espero vocês aqui comigo. Um beijinho, tchau!